Gil, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo que eu acho que eu queria te ouvir, quando ele diz assim, Blaquier, em Último Oxímoro de Lacan, o outro que não existe, distingue o sujeito do desejo de Freud e Lacan do sujeito hegeliano. Você pode contribuir mais com essa colocação do Blaquier? Obrigado. Não conheço, vou ter que dizer que eu realmente não conheço Blaquier, não tenho esse acesso a esse livro, a essa informação. Eu conheço esse livro que ele está dizendo sobre a questão desse outro que não existe, né? Dessa distinção entre o sujeito do Freud e do Lacan, do sujeito hegeliano, porque o sujeito hegeliano não é da gente que Hegel está falando, né, Ronald? Hegel não fala da gente. Não, o que acontece aí é que eu acho que isso também é quando o grande outro se desvanece. O Blanquet está se remetendo a isso. Quando o grande outro se desvanece, não vou dizer final de análise, porque aí vai entrar na questão do tornar-se analista. Mas eu estou dizendo no analisante que não quer ser, não se tornou analista, né? Mas que desvaneceu o grande outro. Isso sim. Acho que a Blanquet está apontando para essa diferença entre o sujeito freudiano e lacaniano com o sujeito hegeliano, porque o sujeito hegeliano, o outro não desvanece. Não há desvanecimento do grande outro. Porque o grande outro europeu, como é que se desvanece? O Hegel está falando do grande outro europeu, né? Branco, marcado pelo cis, heteronormativo, esses marcadores sociais da época dele, né? Tanto é que ele vai dizer o quê? A ciência é dele. Não tem como fazer laço com os africanos. Olha isso, Hegel. Isso é Hegel, Gilda. Isso é Hegel. Se ele está falando isso, o grande outro está localizado. Está específico. Não, só pode fazer laço com esse aqui. Esse aqui não. Então, o que acontece? O que o Blanquet está criticando é justamente isso. Não, o sujeito freudiano-lacaniano, o grande outro está fazendo o inverso, ao avesso hegeliano. Sabe? Então, isso é importante dizer também. Obrigado pela pergunta, viu, Marcelo? E é importante falar isso também. Essa questão do desvanecimento do grande outro, para Freud era o rochedo da castração, para Lacan... Gente, também tem uma diferença, né, Gilda? Aí é bacana te ouvir isso. O sujeito freudiano é um, o sujeito lacaniano é outro. Sim. Também tem essa diferença, né? Não é o mesmo sujeito. Também não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, exatamente. Aí, nesse ponto da angústia, isso é importante, né? Deixar isso claro mesmo, tem uma diferença. Porque para o Freud, o sujeito pode perder, tem algo que já foi perdido, para citar na neurose, que o sujeito estaria ameaçado de perder algo do órgão dele, né? Tem o exemplo do pequeno Hans é bem em cima disso. Ele pode ser castrado, medo de ser castrado pelo pai, de perder algo ali do pipi dele, né? Então, o Freud fica em cima desse caso clínico para poder pensar essa questão. O Lacan vai mais adiante, vai mais além. Ele vai apontar para esse gozo do pai, né? Que falta um significante lá do pai do Hans, e isso é que deixou esse vazio na criança, que faz uma fobia.